Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos na última semana de preparação próxima para o Natal. Dos dias 17 a 24 de dezembro, a liturgia da igreja tem algo muito especial, tanto nas leituras como também na liturgia das horas, como nas antífonas, para preparar o Natal do Senhor. Chama-se a semana de preparação próxima para o Natal. Inclusive, uma das tradições é ter no Magnificat, cântico evangélico das vésperas, as famosas antífonas em ó. Ó sabedoria, ó raiz de Jessé, ó Emanuel, que deu inclusive lugar e a chamarmos justamente essa época, justamente de um momento muito especial, chamando Maria de Nossa Senhora do Ó, devido realmente às antífonas em ó, que são as antífonas do Magnificat, o cântico evangélico das vésperas. Dentro dessa preparação próxima para o Natal, nós temos o quarto domingo do Advento, iniciando a quarta semana do Advento, que neste ano é uma semana inteira. Raramente acontece isso, justamente nós temos a semana toda como a quarta semana do Advento, preparando o Natal do Senhor. Se de um lado, as primeiras semanas do Advento nos falavam da vinda do Messias, de Jesus, no final dos tempos, essa última semana nos fala que é importante que nosso coração se prepare para atualizar, para viver o mistério da encarnação. Deus que se faz homem, vem morar no meio de nós, nasce de Maria Virgem, nasce em Belém de Judá, nasce na pobreza, e justamente com tantos sinais ao seu redor, lembrando que chegou a luz do mundo, chegou o Salvador do mundo. Para isso, meus irmãos e irmãs, supõe uma preparação. Eu creio que você já se confessou, tem participado da igreja, da missa na sua comunidade, tem lido a palavra de Deus, tem participado das várias novenas de Natal que existem, as várias reuniões, enfim, todas as oportunidades que nos ajudam a estar de coração aberto para celebrar o Natal do Senhor. E a semana 17 a 24, toda a liturgia é direcionada para celebrarmos cristamente o Natal do Senhor. É claro que muitas vezes, meus irmãos e irmãs, devido a tanta propaganda, situações da nossa sociedade, acabam ofuscando o Natal cristão. Acabam não vendo que o Natal, a gente é um Deus amor, que vem mostrar seu amor nascendo no meio de nós, vivendo a nossa vida. Nasce na pobreza, assume a nossa natureza humana e é sinal dessa presença de Deus no meio de nós. É o próprio Deus conosco, Ele está no meio de nós. Portanto, que na semana agora nós nos preparemos bem para o Natal do Senhor e nesse final de semana, nesse quarto domingo do Advento, ao acendermos a quarta vela na coroa do Advento, lembremos bem dessa nossa missão. Lembremos bem dessa preparação que, se de um lado se encerra, do outro lado se abre para esse tempo especial, que é o tempo do Natal do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, escutemos com atenção a palavra de Deus esse final de semana, de coração aberto, generoso, disponível para deixar Deus falar ao nosso coração e à nossa vida. E a liturgia, meus irmãos e irmãs, desse quarto domingo do Advento, tem como evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 18 a 24, não é? Conta a origem de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim, e conta. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Nós sabemos de todo o sinal do Espírito Santo. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Né? O anjo foi enviado por Deus a Maria. E José, seu marido, não que era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí o evangelista vai dizer que tudo isso se cumpriu e aconteceu para que se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Portanto, meus irmãos e irmãs, são sinais do divino, sinais de Deus na história da humanidade. O anjo, o Senhor, foi enviado por Deus a Maria. Ela disse seu sim. O anjo apareceu em sonho a José, dizendo do grande acontecimento. E José fez como o anjo já havia dito. José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Portanto, há maneiras de obedecer à voz de Deus. Maria dizendo sim ao plano do Senhor, e José, ao acordar, aceitando Maria como sua esposa e tornando-se o pai adotivo de Jesus, que iria cuidar do menino Jesus como um pai, da sua segurança, da fuga para o Egito, enfim, da presença de José junto com Maria e Jesus, formando a Sagrada Família. Um mistério, meus irmãos e irmãs, o Deus totalmente outro, que existe antes de tudo, que existirá depois de tudo, que existe acima de tudo, e que é o único Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, o Verbo de Deus encarnou-se pela ação do Espírito Santo no seio de Maria. E José aceita o mistério e realmente vive, realmente dessa forma também, como aquele que cuida de Jesus, que cuidará também da igreja, né, intercessor, o patrono da igreja, e é justamente essa bela missão de José e de Maria, de trazer Jesus Cristo, né, para que realmente as pessoas conheçam o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, sinais, teofanias de Deus no meio da humanidade. Cabe a nós também nos perguntar como é que nós temos visto e enxergado essa ação de Deus em nossa vida, em nossa existência, porque a cada um de nós também foi chamado a dizer o seu sim, como Maria disse o seu sim, ou praticar o sim como José o fez. Maria não disse justamente que ia pensar mais tarde e resolver. Ela, ao ouvir do anjo que ela foi chamada, ela perguntou como acontecerá isso e disse, eis aqui a serva do Senhor. José, ao acordar, fez conforme o anjo havia mandado. Ou seja, uma resposta pronta, disponível, e as maravilhas de Deus acontecem na humanidade. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, na leitura, a leitura primeira desse quarto domingo do Advento, profeta Isaías 7, 10 a 14, o Senhor falou com Acaz dizendo, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha das profundezas da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu, não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta, ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Isaías já dizia, meus irmãos e irmãs, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o Deus conosco. A presença de Deus na história. Dessa forma, nós vemos que muitas vezes, também no Novo Testamento, vai citar como havia prometido. Isso se aconteceu para se cumprir as Escrituras. Muitas vezes, durante o Novo Testamento, vai chamar o Antigo Testamento em testemunho. Isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito, né, no Antigo Testamento, pelos antigos pais. Assim, meus irmãos e irmãs, a promessa feita na leitura de Isaías, eis que a Virgem conceberá
e dará à luz um filho, e para o nome de Emanuel, aparece no Evangelho desse final de semana. Eis que dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois vai salvar seu povo de seus pecados. A Maria, a Virgem, justamente que o concebeu por obra do Espírito Santo. Vemos dessa forma, meus irmãos e irmãs, como o Senhor vai atuando, vai agindo na história. E como nós somos chamados a atualizar isso para hoje em nossa vida. Não só pensar o que aconteceu no passado, mas nos perguntar como é que hoje nós somos chamados a ouvir a voz de Deus pelos seus anjos e dizer o nosso sim. Concretizar o nosso sim, como Maria disse, ou como José. E ver também acontecer hoje essa presença do Deus conosco. Essa presença do Senhor que vem morar no meio de nós e a nossa vida. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desse quarto domingo do Advento do ano A é a carta de São Paulo aos Romanos. E ele lembra um pouquinho isso. Escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade, e o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo vai lembrar justamente isso, né? Escolhido para o Evangelho de Deus, que havia sido prometido nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. E vai lembrar, é por ele, por Jesus Cristo, que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Trazer os povos à obediência da fé, para, crendo em Jesus Cristo, terem a vida. E vai lembrar, e entre esses povos estão também vocês, estão também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos, amados de Deus e santos por vocação. Saudação de Paulo. Aquilo que era prometido se cumpriu. E realmente isso foi falado para que as pessoas pudessem encontrar em Cristo a vida. Recebemos a graça da vocação. E entre esses povos chamados ao encontro com Jesus Cristo, estamos também nós, como ele fala para os cristãos de Roma, estão também vós, né? Por isso mesmo, somos chamados para ver esse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa semana que nos separa do Natal do Senhor, próxima semana celebraremos o Natal do Senhor, essa oportunidade, caríssimos irmãos e irmãs, de vermos que nós somos esse povo, chamados a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, a viver cada vez mais acolhendo a presença de Cristo em nossa vida e anunciando aos irmãos e irmãs, proclamando a boa notícia aos irmãos e irmãs do Deus conosco, do Deus que está no meio de nós. Como nós ouvimos aqui, a palavra de Deus. E Deus vai atuando, como atuou nos primeiros tempos, quer atuar também hoje. Deus quer realmente que nós hoje, acolhendo a sua palavra, que vem através do anjo, nós também digamos sim. Coloquemos em prática o nosso sim e possamos ver realmente que as maravilhas de Deus vão acontecendo cada vez mais. Daqui a alguns dias estaremos celebrando o Natal, próximo final de semana. É uma oportunidade de cada um de nós de vermos como é que está o nosso coração, de como nós estamos acolhendo o verbo que se fez carne e vem morar no meio de nós, de como estamos acolhendo as pessoas, de como consequência disso, temos encontrado com Jesus Cristo no dia a dia da nossa vida. Para que nós temos assim vivenciado essa alegria cristã, estarmos no Senhor. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a oportunidade dessa preparação próxima para o Natal, que hora nós vivemos. Aproveitemos da liturgia das horas, liturgia da missa, da novena de Natal e sejamos abertos para acolher o Senhor que virá no final dos tempos, que veio e vamos celebrar a sua primeira vinda no Natal do Senhor, mas que vem a cada momento em nossa vida e a quem nós queremos anunciar a todas as pessoas cada vez mais. Que o nosso coração seja assim aberto, disponível, né, para que as maravilhas possam deixar acontecer na vida de cada um de nós. E que o Deus Todo-Poderoso proteja e guarde a todos,
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.